Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo em meu canal no YouTube, nessa sexta-feira, para a honra e glória de Deus. Mais um dia de muito trabalho, mais um dia de muita persistência, de foco em nossa vida, para a honra e glória de Deus. Amém? Bom, nessa sexta-feira eu vou falar sobre os artigos definidos e indefinidos, ou em inglês, articles defined when indefined, que eu falo sobre os artigos definidos and indefinite. Então, os artigos definidos e indefinidos, ok? Então, esse é o vídeo de hoje dessa atividade de inglês que eu fiz. Bom, outras definições também que eu vou falar nesse vídeo, o que é um artigo, né? Qual é a definição de um artigo definido e de um artigo indefinido, né? Quais são os artigos definidos? Ou em inglês, artigos defined, a e an. Né? Os artigos definidos, we, que é o, ok? Então vamos lá. O que é um artigo, né? O que está se definindo sobre um artigo? Então vamos lá. O artigo é aquela palavrinha que vem na frente de substantivos para dizer se estamos falando de algo específico ou não. Por isso, são chamados de definidos e indefinidos. Em português, os indefinidos têm plural e singular. Uma, uns, umas. Em inglês, eles são apenas singulares, né? A e an. Só the fight tem plural e singular em inglês, como em português. Apesar de existirem os dois tipos de ambos os idiomas, os usos são diferentes, especialmente do artigo defined, toi, o, a, os, as. Vamos ver as regras, os casos e essas diferenças agora, ok? Então aqui eu li sobre a definição de o que é um artigo. Agora vamos falar sobre os artigos definidos que a gente usamos. An e an, a e an. Então vamos lá. Em português, os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Em inglês, como comentamos na introdução, eles são apenas singulares, como eu falei. E quando usamos um artigo indefinido, sempre que falamos de algo que não é específico, por exemplo, a club refere-se a uma mesa, qualquer um elevador, como por exemplo. Nada específico, quase isso. E quando usamos um ou outro, entender a diferença entre a e an pode ser um pouco confuso, vamos dizermos assim, né? Porque ambos querem dizer um ou uma, referente a algo, né, específico. A regra diz que palavras iniciadas por sons de vogais são acompanhadas de an. As palavras começar com som de consoante, elas são acompanhadas de a. Atenção! A expressão, o som de ambas as explicações, porque os sons que emite a introdução das diferenças entre a e an. Beleza? Então tem essa diferença desses dois defined, desses dois artigos definidos, defined ou indefined. Ok? Então vamos lá. Outra definição sobre os artigos definidos. Agora vamos falar sobre o tloy. O tloy é o, né?
you. Significa o, a, o, as. Mas em inglês é invariável. Por quê? Em gênero e número. Ao contrário que acontece em português, por exemplo, playboy, o menino, né? O menino. Como, por exemplo, os meninos, playboys, a menina. Ou como, por exemplo, playboys, as meninas, os, né? Tem esses artigos do play. O artigo definido é aquele que deixa claro que estamos falando de algo específico, de pessoa, de objeto, ou de várias outras coisas que possam se sugerir a um artigo definido play, ok? Então, essas são as definições, né, sobre essas características sobre os artigos definidos e indefinidos em inglês, que a gente usamos a e an. Como, por exemplo, um elefante, um hipopótamo, né? Está se referindo a um artigo definido. Qual que é? O a ou an. O hipopótamo. É ele. Então vai ser a. Porque tem a diferença entre consoante e vogal. Como, por exemplo, nunca mais irei ao zoológico com você, né? Porque você é muito chato, porque você é muito bravo, eu não tenho paciência mais com você. Então, a gente usamos os artigos definidos e indefinidos para especificar sobre algo, né? Então, isso é muito importante na língua inglesa, de estarmos estudando, né? Bom, aqui tem duas sugestões sobre uma leitura bem compreensiva. No primeiro quadro, encontramos artigos indefinidos, a e an. O seu uso gramatical está correto? Responda justificando o uso destes artigos. Como, por exemplo, um elefante, um hipopótamo. Sim, quando usamos an, se a palavra começa com sons de vogais, né? Quando a gente usamos o an. Já o a, se a palavra começar com som de consoante. B. Traduza corretamente o texto do primeiro quadro, respeitando a escrita e pontuação das frases, né? Outra referência também que a gente estuda muito nas atividades de inglês, né? A gente encontra isso no livro, ou outras coisas também específicas, é a pontuação da escrita em inglês, porque isso tem que ter muita atenção, muita agilidade, né? Porque a palavra é um pouco diferente, né? Ela muda ao contrário em inglês, então tem essa percepção. Aqui, vamos traduzir corretamente a frase. Cebolinha está se sugerindo a algo específico aos animais no zoológico, né? Então, foi essas definições sobre o Cebolinha que falou. Está se sugerindo a algo específico aos animais do zoológico, né? Acho que ele queria nunca mais ir ao zoológico com a Mônica, né? Tá só batendo no molequinho, tadinho. Bom, pessoal, então foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado sobre os artigos definidos e indefinidos, as suas compreensões, as suas definições e características sobre o que é um artigo. Se você teve alguma dúvida sobre o que é um artigo, né, você pode pesquisar sobre isso, o significado da palavra, o que é um artigo, né? Então, se você já entende sobre isso, vai revisando todas as tarefas de inglês, porque em inglês a gente deve ser fluente em inglês, né? Como, por exemplo, aqui os artigos definidos, I am e tree, né? Tem os artigos definidos e os artigos indefinidos que a gente estuda
e faz as atividades de inglês, correto? Bom, outra compreensão que eu queria falar, você pode fazer outras atividades também no caderno. Eu acho mais bom copiar as atividades no caderno, ficar revisando, do que fazer as atividades na internet, né? Você pode pesquisar muito sobre essas definições, porque em inglês a gente deve estudar inglês, porque isso é muito importante. Você sabia que a nossa mente tem todas as pronúncias? Eu não sabia disso, mas eu aprendi sobre isso, né? Porque a gente deve estudar, a gente deve analisar todas as coisas que a gente estuda, aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque eu não tenho um curso de inglês ainda, mas um dia eu quero ter um curso de inglês fluente, médio, tem o básico, tem o médio, tem o alto, né? O mais difícil. Então, como aprimoramento, né, para aprender como, por exemplo, um analfabeto em inglês, outras coisas também, exige muito trabalho duro, né? Não sai muito do bolso, assim, um curso de inglês. Eu acho que não é muito caro um curso de inglês, mas eu peço para vocês, curso em inglês, porque isso é muito importante. Qual linguagem que você gosta? Espanhol, italiano, francês, né? Você pode aprender isso, só basta você querer, só basta você ter foco, né? Porque eu gosto muito de inglês, eu gosto de espanhol, italiano, francês, porque algum dia eu quero aprender outras linguagens também, para algum dia, quando eu ir para o exterior, com fé em Deus, é o meu sonho, né? E eu falar em outras línguas. Isso é muito legal, assim, de estudar, né? Pesquise sobre isso, que eu garanto que você vai gostar sobre essas questões, beleza? Tenha um bom dia, para honra e glória de Deus, que Deus possa estar abençoando o seu dia. Nessa sexta-feira, né? O tempo passa rápido demais. Hoje é sexta-feira. Eita, Jesus amado. Às vezes, meus irmãos, eu trabalho até dia de sábado ou até domingo, né? Quando precisa, né? Porque a vida não tá fácil. A gente deve trabalhar quando precisa. A gente deve ter gosto de trabalhar, não quando precisa, mas tendo gosto de trabalhar, né? Porque as coisas não estão fáceis, né? Então, foi isso, pessoal. Que Deus abençoe essa sexta-feira para vocês. Abençoe na sexta-feira de muito trabalho, foco, de muitos estudos. Estuda, trabalha com alegria, para que você possa estar no seu trabalho, mas tendo confiança naquilo que você faz, tendo alegria, tendo entusiasmo com os seus amigos, com os seus colegas de equipe. E trabalhando em equipe, a gente chega lá para a honra e glória de Deus. Amém? Para a honra e glória do nome santo de Deus. Até mais.